Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a diferença sobre disciplina e violência. Vocês saberiam me dizer qual é a diferença entre esses dois nomezinhos? Bom, fica nesse vídeo que eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Gente, eu acho que quando a gente fala sobre violência, nós precisamos entender que geralmente a violência é um ato recorrente. Recorrente há muito tempo, ou pelo menos há no mínimo 6 meses. E que geralmente essa pessoa que está cometendo violência, ela já cometeu em algum momento. E dificilmente ela vai apresentar culpa, vergonha, medo, ou parar para pensar sobre as consequências que ela está fazendo. Por que eu falo isso? Porque a violência, ela é uma construção socialmente. É isso mesmo. Quando nós pensamos num ser que pensa, que vive, que fala, nós pensamos num ser que está em construção. E mesmo pegando um adolescente que a gente olha e fala, mas ele já sabe de tudo, ele precisa entender o que é certo e o que é errado, e eu concordo que ele precisa entender e aprender. Porque só entender não vai funcionar, não vai resolver. Porque eu acho que é onde nós estamos pecando na educação dos nossos filhos. Nós temos 2 pontos muito interessantes quando a gente fala sobre pecar na educação. O primeiro ponto é que as famílias não entendem que existe um meio no caminho. As famílias acham que ou eu educo de maneira agressiva, que a gente chamaria aí de autoritarismo, ou eu educo permissiva, permitindo que a criança faça tudo, permitindo que ela seja, mas com muita pouca regra. E é aí que está o grande problema, porque nós não temos esses 2 pontos só. Nós temos o caminho do meio. E educar no caminho do meio é, ora, trazer as regras firmes para o meu filho, mas ora, ter momentos de amor e carinho. Fazer com que essa criança se sinta amado. Uma criança que se sente amado jamais vai apresentar comportamentos agressivos. Jamais. Mas nós estamos deixando nossos filhos. Deixando para o mundo criar, para a escola educar, para os outros. Quem tem filho que é separado, mas o culpado é o pai. Mas o culpado é a mãe que não faz faz tudo que a criança quer. O culpado é todos. É a sociedade que nos mostra que quem tem dinheiro tem voz, tem vez. E não tem essa de lei. A pessoa tem dinheiro, então ela compra o juiz. A pessoa tem dinheiro, ela compra a vítima. Ela compra a testemunha. É o que a gente tem visto nos últimos tempos. Percebe que esse adolescente ele só é a ponta do iceberg. Mas o que tem por trás, o que está ali sustentando, é uma sociedade imatura. É uma sociedade que não faz com que a lei seja igual para todos. Porque se quem tem dinheiro tem uma lei mais fraca, mais branda, então não é igual para todos. Porque se fosse um bandidinho, uma pessoa da periferia, ou uma pessoa que tem as suas características de preconceito, essa pessoa não ia ser passada a mão na cabeça. Seria julgado e colocado já como culpado. Mas quando é uma família de pessoas que têm um poder aquisitivo grande e que manda, porque não é só ser rico, tem que mandar. Aonde está o problema? Percebe que é um sistema? É um sistema. E que talvez essa criança, que hoje é um adolescente, nunca houve um não. Sempre teve muita permissividade. Sempre teve o que queria, o tempo todo, a todo momento.
E a culpa é de quem, gente? É da criança? É do adolescente? Ou é da sociedade, que não é igual para todos? Ou é da família, que esqueceu de olhar para o próprio filho? Ou talvez só está reproduzindo aquilo que aprendeu a vida toda. Se eu tenho dinheiro, eu tenho poder e ninguém manda em mim. Mas a lei existe. E quem vai sofrer as consequências serão os nossos filhos. Então, sim, a agressividade é uma construção. Construção socialmente, porque nós vivemos em sociedade e nós não podemos esquecer nunca. Porque essa criança está no meio dessa sociedade. E ela vive em sociedade na escola, na rua, no shopping. Ah, mas eu educo meu filho da melhor maneira possível, mas você não vai conseguir fazer com que ele não veja como o mundo é. Que ele não sinta a injustiça do mundo. Porque ela existe. E não é mimimi. Ela existe. E tá aí pra gente ver. Tanta injustiça. Tantas coisas que têm ficado sem impunidade. Aqui tá a agressividade, mas a gente também pode falar sobre a permissividade. Permitir que o teu filho não se frustre é você fazer com que ele aprenda que não existe regras e leis. É você ensinar ele que o mundo é esse aí mesmo. Você é o reizinho de casa. As regras precisam ser postas e precisam ser claras. Não é e se, é ponto. Não vai e ponto. Ah, mas por quê? Porque não é lugar para você. Porque você ainda tem 10 anos. E ponto. Ah, porque você é isso, porque não, olha o que você tá fazendo, você é sempre... Gente, é clareza. Eu vou contar um relato para vocês muito engraçado, que é para trazer bem esse ponto para vocês. Minha mãe sempre me educou bem firme. E quando ela ia trazer os pontos negativos, do tipo assim, olha, não pode isso, era sempre, a gente brincava falando assim, mãe, parecia uma ladainha da missa, do padre, sabe? Quando o padre vai fazer a homilia, parecia uma homilia, para ela dizer que a gente não podia ir para tal canto. Ou por que a gente não ia poder fazer tal coisa. E se eu contar pra vocês que eu só prestava atenção nos 10 primeiros segundos da fala dela? Gente, era um saco. Porque ela falava tanta coisa que não tinha nada a ver com o que ela estava me dizendo. Era só dizer não. Eu ia bater o pé, como todo adolescente vai fazer, como todo ser humano vai bater o pé. Mas é não. E nisso a minha mãe era boa. Se minha mãe dissesse que era não tinha show da Xuxa, não tinha nada, era não e ponto. E a gente aprendeu a lidar, que o mundo tem regras e limites. E é isso que talvez essas crianças estão tendo dificuldade de entender e de ter pais que trazem essas regras e limites claras. Ok? Me conta aí o que vocês acharam desse tema, dá um like de vocês, compartilha e não esqueça de comentar. Eu preciso saber o que vocês estão achando desses vídeos que eu estou postando aqui. E compartilha com todo mundo. Um grande beijo e até mais!